Abram as vossas Bíblias. Primeiro livro que Samuel escreveu, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Eu quero ler um pouquinho mais, mas a proposta mesmo é versículo 6. Eu comecei a falar meio que de leve, no culto de sexta-feira, nesta passagem, e coincidiu de tanto louvor hoje, quanto a pregação ter esta mesma proposta, esse mesmo tema, não é? E o tema é reanimando no Senhor. Nem lá fora, lá atrás, está ouvindo bem? Então, reanimando no Senhor. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Mas vamos ler um pouco mais do que o 6. A gente começa no versículo 1. Diz assim, todos acharam? Não está escrito, todos acharam. Todos acharam, né? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, uma cidade, já os amalequitas, um povo, uma nação, tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Então os amalequitas, eles vieram, eles destruiu toda a cidade, queimou, e tinha levado cativas as mulheres que lá estavam, que lá achavam. Porém a ninguém mataram, não teve morte desta vez, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e as suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, uma acusação contra Davi, e uma sentença, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Podem sentar, amados. O versículo-chave é o versículo 6 mesmo. Porém Davi se reanimou no seu Deus. E quando a gente pega esse conceito, reanimou em Deus, ou reanimou no seu Deus, a gente vai compreender esta palavra como sendo um recobrar de ânimo. Adorar ou reanimar também vai ser encher-se de vida. Ânima, latim é alma, reanimar é encher-se de vida. E nesta proposta também traz a consciência, pegando outra versão, esta outra versão ela vai trazer a proposta de que Davi ele fortaleceu-se no Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor. Também reanimar traz o pressuposto de ser recobrado, ou de despertar. E aqui a gente vai pegar um quadro, irmãos, interessante, porque o Deus que nós servimos é um Deus que sempre tem esta proposta de estar pegando o homem, alentando o homem, pondo de pé, fazendo o homem cobrar as suas expectativas, reanimando a alma do homem, enchendo a vida do homem, fortalecendo a vida deste que se propõe para servi-lo e adorá-lo. Agora, quando é que falta ânima, alma, vida na vida do ser humano? Quando este se distancia do Senhor e por qualquer outra situação ele não volta, ele não busca, ele não reconsidera. Quando ele vê Deus distante, percebe cada vez Deus mais distante, não faz nada. Isto é perca de alma, é perca de ânima. Mas quando o homem compreende, quando o homem pondera e quando ele percebe na sua fragilidade a necessidade de procurar, de alcançar, de buscar a presença de Deus, o reanimar, o recobrar é alguma coisa que acontece naturalmente. Porque o Deus que nós servimos, a Bíblia traz o conceito de Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito ele movimenta, ele age em movimento em nossas vidas. Ele sopra, ele desperta, ele aviva, ele põe de pé, ele restaura a mente, ele restaura os sonhos, os projetos, ele restaura a adoração.
e tudo quanto de fato Deus quer fazer em nossas vidas, na vida de cada um de nós, é estar nos reanimando o tempo todo para o serviço, para a adoração, para a glória, para poder servir bem a este que nos amou. E enquanto Ele nos ama, a Bíblia já nos traz a proposta de um amor incondicional. O Deus que nos ama incondicionalmente, Ele propõe uma condição para poder estender o seu braço e abençoar. E esta condição é única, irmãos. É viver pela palavra de Deus, é ser conduzido pelo Espírito de Deus, é ser animado por isto que de fato põe o homem de pé, que não é a presença de homens quando tudo dá errado, mas é a presença de Deus que sempre pega o homem, põe este de pé, sopra a perspectiva na sua alma e traz ânimo e alento para o seu coração. Davi é interessante porque ele se coloca na condição de um homem que, quando se pega mesmo a estrutura aqui, ele nada tinha a ver com aquilo, mas pela obrigação que lhe fora proposto, ele sai para fazer uma guerra legítima. Ele é acusado e sai para fazer uma guerra. Qual era a condição de Davi, irmãos? Ir à guerra. Mas Davi foi impedido. E quantas vezes também a gente não chega no momento ápice de tomar uma decisão e Deus propõe não. E uma das belezas do rei Davi é esta: é homem segundo o coração de Deus. Se Deus fechou a possibilidade de ele guerrear, ele para. Se tem uma ordem aqui para retroceder, para voltar e proteger uma outra estrutura, ele faz isso. Porque ele não é direcionado por sua própria força, nem por sua própria vontade, nem por sua própria estratégia. O homem de Deus, ele é direcionado pelo Espírito de Deus. O homem de Deus é direcionado pela palavra de Deus. O homem de Deus, ele não faz guerra senão autorizado por Deus. O homem de Deus, ele tanto está aqui no fronte de batalha, quanto também ele recua para proteção. E aqui a gente vai ver este rei, que é alguém que tem toda a estrutura para combater com muita legitimidade, retrocedendo da batalha para guardar a casa, para guardar aqui a cidade. E quando ele volta daquela proposta, o inevitável tinha acontecido. O inevitável é o inimigo, que sempre tenta pegar as nossas fragilidades contra nós, que sempre tenta tirar proveito de cada um de nós. E quando a gente compreende o inevitável, só tem uma possibilidade de combater o inevitável: é em Deus e é por Deus. É em Deus, é por Deus e é através do Espírito Santo do Senhor. Não tem outra proposta. Olha, eu faço as minhas guerras. Deus não está neste negócio. Eu faço as guerras do Senhor. Se foi ordenado por Ele, então vá, combata. Com certeza você vai vencer. Se Ele falou não, não vai, então você retrocede também, porque vivemos a palavra de Deus. Somos conduzidos por esta palavra. E aqui reanimar as suas forças é poder trazer esta capacidade de encontrar disposição para servir e para obedecer aquilo que é a palavra de Deus para todos nós. É encontrar vida quando todos se encontram abatidos. A Bíblia aqui nos traz um pressuposto deste povo que estavam todos abatidos, todos destruídos, todos dentro de uma proposta totalmente antagônica àquilo que todos gostaríamos de ter e de estar. Então vem o inimigo, ele saqueia a nossa casa, ele leva o nosso patrimônio, leva os nossos bens, leva o nosso maior valor. Então a gente vai compreender o maior valor de uma sociedade: homens, mulheres e criança. O inimigo vem, pega justamente isto e tenta levar, e leva. E se a gente para lamentar, a gente só chora e a gente só acusa, porque a culpa nunca é minha, a culpa é do outro. Davi errou. Fica fácil, é general, é homem de guerra, já saiu do meio do seu povo guerreando, chegou no nosso meio, já guerreou muitas vezes, então ele é o culpado. Bom, mas parece que ele não tem nada a ver com isso. Tem, ele é culpado.
Como nós gostamos de aferir culpa às pessoas, que muitas vezes não tem nada a ver com o nosso fracasso, com a nossa falta de sucesso, mas a psicologia da transferência é boa, porque é melhor eu culpar o outro do que olhar no espelho e ver quem de fato é culpado neste processo, não é? Só se coloca de pé em Deus aqueles que predispõem a perseguir o inimigo pela palavra de Deus, e só vence pelo nome de Deus. Meu inimigo, ele tem nome. Talvez ele não tenha RG nem CPF, mas ele tem nome. E todos os nossos inimigos também têm nome. Não são homens. E se são homens, estão sendo conduzidos por qualquer outra proposta que não seja pelo Espírito Santo do Senhor. Todos quantos são inimigos de Deus, deve ser inimigo do cristão, logo deve ser inimigo da igreja. A igreja não pode fazer aliança com o inimigo. A igreja, ela foi criada pela aliança de Cristo, sacrifício de Jesus. Nela manifesta-se o reino de Deus. Não se profana o reino, não se banaliza o reino, se vive o reino, celebra o reino, celebra os mistérios de Deus, contempla a glória de Deus. E aqui só se coloca de pé em Deus aqueles que têm disposição de servir e obedecer. Bom, mas esta é a minha vontade. Deus não trabalha com a sua vontade. Esta é a minha fragilidade. Deus também não trabalha com a sua fragilidade. Deus trabalha por Ele e para Ele. Nós, se tivermos juízo, nos enquadramos ao perfil de Deus, à palavra de Deus, à condução de Deus. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Davi queria estar lutando lá no fronte. Por orientação dos príncipes aqui, ele volta para proteger mulheres, crianças, a cidade. Como que eu posso ir à guerra se a minha casa está desprovida? Como que eu posso ser vitorioso se eu não estou cuidando da proteção lógica da família? Tudo isso é pauta, irmãos. E a gente vai trabalhar esta mensagem com 3 pressupostos. Eu quero trabalhar bem rápido com vocês. É que não podemos ignorar a possibilidade do inimigo que tenta tirar proveito de nós. E assim, supostamente, em meio às derrotas, ao fracasso, às desilusões, já não nos restam mais nada para baixo. Então todos nós, dado o momento de nossas vidas, se a gente nunca chegou um dia, a gente vai contemplar isso, é que tem momento na sua vida que você chegou no mais baixo, você chegou no fim do túnel, para baixo não tem nada. Agora se você se acomoda e fica lá, você morre. Mas se você toma alento, se você compreende que não pode estar lá, porque senão você sucumbe, você vai buscar uma outra possibilidade. Ou você recobra o seu ânimo, a sua adoração, a sua alma, a sua vida, a sua expectativa, ou vai continuar sendo vítima de situações. Deus não trabalha com vitimizados. Bom, mas eu sofria. Você pode sofrer, mas se você trouxer o seu sofrimento como pauta do dia, Deus não está neste negócio. Porque aquele que sofre em Deus, ele jamais vai compreender o seu sofrimento. E se ele tentar resolver esse enigma, próprio Deus vai confrontá-lo como fez com Jó. Nossa, parece que eu só sofro. É porque você está olhando demais para você. Porque se você tirar o foco de você mesmo, você vai perceber alguém que sofre muito mais. E talvez quando a gente tira o foco do nosso próprio eu, do nosso ego, a gente vai perceber a necessidade de não sucumbir, não ficar no fundo, mas sobressair, prevalecer. E só prevalece os que recobram ânimo em Deus. Não é jogar água fria na minha nuca para eu respirar assustado e resfolegar pensando que isso vai resolver. Isso é paliativo.
é resfolegar em Deus. E também é ser reanimado pelo próprio Deus, pela ação do Espírito de Deus. Ou você recobre o seu ânimo, ou vai continuar sendo vítima de situações impostas pelas circunstâncias e pelo inimigo da sua alma. Satanás, ele está sempre criando barreiras, ele sempre está criando sofismas, ele sempre está fazendo pegadinha para pegar crentes e levá-lo à condição de vitimizados, porque quando eu olho para a minha tragédia, eu sinto dó de mim mesmo, eu paro, eu reclamo, falo mal de todos, falo contra todos, porque eu sou a vítima na situação. Mas quando eu busco o alento do Senhor, quando eu reanimo em Deus, eu vou perceber que o principal culpado da minha tragédia sou eu mesmo. E se sou eu, ou cada um de nós na sua individualidade, cabe a cada um de nós fazermos a mesma opção que Davi fez: ficar prostrado ou recobrar as suas forças em Deus. Prostrado, todos acusam. Cobrar as suas forças em Deus, reanimar a sua situação em Deus, você persegue o inimigo. E aí aquele jargão lá do mundo não serve. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. O cristão, ele foi chamado para perseguir o bicho, o inimigo de nossa alma, aquele que tenta tirar proveito de nós. Davi, ele chora, mas Davi busca alento no Senhor. Talvez para muitos de nós o choro é contínuo, mas chegou a hora do alento. Para ter alento, você tem que clamar a Deus. Para ter alento, você tem que ser reanimado, encher-se de vida. Não esta vida vital, essa vida espiritual, esse sopro do Espírito Santo. Esta coisa que te tira de onde você está e te leva para uma possibilidade muito mais ampla. Não é ficar chorando porque o inimigo veio e saqueou, mas é correr atrás do inimigo, é tentar alcançá-lo. E não é só tentar, porque o homem tenta. O cristão, ele pode frustrar na sua própria consciência humana, mas ele sempre prevalece em Deus. Então o cristão, ele não está tentando, ele é. E por ele ser, a Bíblia está falando, ele é mais do que vencedor. Por ele ser, aí a Bíblia está falando, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele é. Ele não vive de aparência, ele vive de essência. Não é aquilo que ele mostra, é aquilo que ele é. É aquilo que de fato o agita, é aquilo que de fato o impele, é aquilo que de fato o reanima. Põe vida nele, põe ele para correr, põe ele para ir atrás do prejuízo, põe ele para ir onde o inimigo está. Crente não foge do inimigo, crente encara o inimigo. Crente não foge das trevas, crente confronta as trevas. Crente, ele tem que encontrar que nele mesmo, ele tem que compreender que nele mesmo ele encontra alento. E nem em palavras boas, ele encontra alento em Deus e na força do seu poder. Para perseguir o inimigo e trazer de volta o que é seu, você tem que tomar atitude. Você tem que reanimar na força do poder de Deus. Somente assim, caso contrário, você não prevalece. Os amalequitas representam bem o inimigo de nossa alma. Este que vem, este que saqueia, este que deixa confusão, este que põe espírito de acusação, este que pega, que é oportunista para tirar proveito de tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Este que sempre está utilizando circunstâncias desfavoráveis para roubar o que nós temos e o que nós somos. Quantas pessoas enterrou aquilo que não podia ser enterrado? Quantas pessoas permitiu ser saqueado daquilo que não podia ser saqueado?
Ninguém me entende. Deus te entende. Mas é bom que a comunidade me compreenda. Não, não é uma comunidade terapêutica, é uma comunidade de adoradores. Terapia é outra coisa, irmãos. Não, mas a gente pode fazer no divã de Deus. Deus não quer encher a sua bola. É fato. Ele quer que você compreenda a legitimidade dele na sua vida. E para ele ser legítimo na sua vida, supostamente tem que ter algum tipo de aflição. Estou sendo acusado, estou sendo perseguido, estou sendo caluniado, o pessoal não me compreende, é bom que não compreenda mesmo, mas tudo isto vale, porque eu me coloco de pé e eu me reanimo no Senhor. Ele é a minha força, Ele me conduz. Se o inimigo tirou algo meu, eu vou atrás. Se tirou da minha comunidade, é o caso de Davi, eu vou atrás, eu vou lutar. Bom, mas talvez não seja uma boa. Davi, irmãos, ele vem de uma caminhada de 150 quilômetros, voltando para a cidade, próximo de 3 dias, é o que a Bíblia está falando, caminhando. Muito tempo atrás, quando eu servi o exército, um homem caminha a pé 40 quilômetros por dia, com mochila, capacete de aço, fardado, fuzil. E pelo que Davi propõe aqui, ou pela narrativa do próprio Samuel, ele estava caminhando média de 50 quilômetros por dia. 3 dias, ele chega na cidade, que ele encontra? Acusação, destruição, derrota, choro. Cadê as mulheres? Levaram, inclusive a dele. Cadê o rebanho? Levou. Com certeza animais dele também. Os filhos levaram. O ouro levou, a prata levou. Vamos chorar? Vamos. Mas chega um momento que você tem que parar. Para o choro. Agora começa a agir em Deus. Porque o choro, irmãos, é esta coisa que nos leva para o confortável. Eu choro, todos me entendem. Mas aqui a proposta é outra. Se eu estou chorando e o outro está chorando, um vai ser culpado da tragédia. E Davi, ele não assume esta culpa. Ele levanta e ele vai atrás. E já vem de uma caminhada longa, 3 dias. E ele sai. E ele vai atrás. E ele vai perseguir o inimigo. Porque a visão maior agora não é a do inimigo, mas aquilo que o inimigo levou, é ser restituído. E quantos de nós não precisamos de restituição? O inimigo está levando e a gente está conformado. Não conforme. O inimigo não pode saquear o celeiro do cristão. O inimigo não pode saquear a saúde do cristão, não pode saquear a família do cristão, a casa do cristão, a paz do cristão. O inimigo não pode saquear o ministério do cristão. Não pode. As mulheres vendem para a prostituição, os homens vendem para a escravidão, os meninos joga eles aí, põe eles para começar a brigar desde cedo, que vai fazer parte do exército. Inimigo. E quantas crianças não estão fazendo parte do exército inimigo, porque os pais, os cristãos, que deveria ter espírito de ousadia, estão permitindo. Chorar não resolve. Acusar não resolve. Ser vítima não resolve. Ou você levanta e faz o que precisa ser feito, ou decreta definitivamente a falência e o fracasso total. Todos nós sabemos o que precisamos, o que é preciso ser feito. O grande problema é que nos falta ânimo, alma, vida, sopro, resfolegar, ação de Deus, poder do Espírito Santo. Amém? Você está chorando? Quem chora acusa. Está acusando alguém?
para de chorar, recobra ânimo no Senhor, põe-se de pé, visualiza o seu inimigo, levanta, corre atrás. Bom, mas eu acho que já está muito longe, porque eu gastei 150 quilômetros, 3 dias para chegar aqui, o inimigo saiu, eu vou ter que levantar e ir atrás dele. É você mesmo, não é outro. A sua salvação é individual, logo a sua bênção, você tem de correr atrás dela. Amém? Davi chora, mas no tempo certo, ele recobra o seu ânimo no Senhor. Ele consulta ao Senhor no versículo 8. Esta é a principal estratégia: prostrar-se na presença de Deus, adorar a Deus, clamar a Deus e levar os nossos problemas, os nossos lamentos, as nossas súplicas a Deus. Bom, mas eu posso passar isso para um irmão? Pode. Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Aí Tiago está falando: confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros. A salvação, a oração da fé, ela salva o enfermo. Então, mais do que passar, você tem por obrigação de partilhar. Mas não é para ser vítima, é para ter estratégia. E ainda, salmista, no Salmo 37, esse mesmo Davi, versículo 5, ele está falando: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele é Deus que dá estratégia certa. Olha, eu falhei mais uma vez, mas foi direção de Deus? Foi? Não foi. Deus não falha, Deus não erra, Deus não perde, Deus não sofre derrota. Tudo isso acontece conosco por causa de nós mesmos, ou porque alguns de nós gostam de dar ouvido mais aos outros do que a Deus. E Davi, ele prostra-se diante de Deus, e a indagação: perseguirei o bando? Será que eu vou alcançar o bando? Será que eu vou libertar o bando? E Deus fala para ele: persegue, você vai alcançar, você vai libertar. Então, irmãos, é a palavra de Deus. Este tempo é um tempo a sós. A acusação é comunitária, mas a direção, ela é só para você. E é isso que a Bíblia está falando. Se o Senhor te enviar, vá. Se Ele não te enviar, é porque você não está clamando de forma certa. Falta legitimidade no clamor, porque Ele sempre vai te dar a direção. Ou vai para a guerra, ou volta para casa e protege a cidade. Um dos dois. A obediência é a principal condição do servo de Deus. Se Ele te mandar ir para a esquerda, você vai para a esquerda. Se Ele te mandar ir para a direita, você vai para a direita. Se Ele te mandar ficar estático, você fica estático. É simples. É Deus quem direciona o seu povo, é Deus quem direciona a sua igreja. Então somente não questione a vontade de Deus. Deus falou, glória a Deus. Mas eu acho que não foi bem Deus não, sabe? Eu fiquei meio confuso. Se tem confusão, a gente tem que tentar compreender o que é isso também, porque a Bíblia, ela tira toda a confusão quando Deus fala. É transparente, é lúcido, é claro. Sempre Ele está falando. Geralmente a confusão é porque conflita com aquilo que nós queríamos que fosse. Mas nós não vivemos por aquilo que queremos ser, nós vivemos por aquilo que Deus quer que sejamos nele. Se Ele te chamar, você senta e você ora, você senta e ora. Bom, mas eu gostaria de falar. Não, Ele está mandando você orar. Talvez você não pode falar agora. Agora você levanta e você fala. Não, mas eu queria orar. Não, mas está mandando você falar. Bom, mas eu acho que é melhor ficar retraído. Não, você obedece, você é crente. Se você é crente, você tem juízo. Quem em sã consciência, irmãos, anda 150 quilômetros, 3 dias, chega na cidade, é acusado por todos e ainda se levanta para perseguir o inimigo, para vencê-lo,
para trazer de volta tudo aquilo que ele levou, chegar e repartir os despojos com aqueles que não conseguiram ir. Quem? O cristão, o servo, o adorador, não é? Um homem segundo o coração de Deus. E Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Provoque seu irmão, seu coração é segundo o coração de Deus? Perturba aí, é? Se for, você toma juízo e obedece. Você não chora, senão quando Deus te pôr para chorar. Mas quando acabar o choro, você levanta. Você não vai levantar para reclamar, você vai levantar porque Deus instigou o seu espírito para correr atrás do inimigo. A beleza do Evangelho é que o inimigo, irmão Vicente, não tem legenda partidária. Ele é inimigo de nossa alma. Está doidinho aí. Nós somos estes conduzidos por legenda. Deus não. O inimigo é aquele que faz oposição a Deus, e a gente compreende muito bem isso, e a gente vai atrás. Talvez alguns de nós possamos até propor, eu acho que eu cheguei no meu limite, não é? Mas se é Deus que recobra o ânimo, você não sabe onde é o seu limite. Amém? Está cansado? Está desanimado? Precisa de alento? Precisa de resfolegar? Precisa de ânimo, alma? Precisa de nefesh, espírito, pneuma, sopro? O Espírito Santo quer te soprar, quer soprar na sua mente, no seu coração, quer te pôr de pé, quer quebrar tudo aquilo que te causa cansaço, fadiga, perturbação, e que te impede, às vezes, de ser abençoado, por não ter capacidade de correr atrás daquilo que é seu. E aqui a proposta é justamente esta. Ele quer te fazer mais do que vencedor. Amém? Fala para o seu irmão, olha para ele e fala assim, olha, derrota não combina com você. Você é vencedor. Você é mais do que vencedor. Cristo te amou. Você é cristão. Você é salvo. Você é luz. Você é sal. Você brilha. O inimigo tem medo de você. Fala para ele, olha, é só você que não sabe disso. As trevas sabem. O inimigo da sua alma sabe. Fala assim, os teus vizinhos sabem. Todos sabem do seu potencial. Se te falta compreensão, peça a Deus que dá legitimamente, a ninguém nega. Fala para ele, vença, triunfa, pega os seus despojos, o que o inimigo levou, pega de volta, toma ânimo, recobra, ser direcionado pelo Espírito Santo. Olha para ele e fala, eu sirvo de inspiração. Se eu servir, eu te ajudo. Se eu não servir, procura outro. Se o outro não servir, procura Deus. Se eu sou ungido do Senhor, logo posso te ajudar. Se somos ungidos do Senhor, logo podemos prevalecer. Levanta, anda, corre atrás da sua vitória. Não deixe o inimigo prosperar sobre sua vida e nem sobre os seus. Você é poderoso. Fala isso para ele. Vença, vença, triunfe. Você não combina com o fracasso nem com a derrota. Você é cristão, servo do Altíssimo, Deus Todo-Poderoso que te conduz de vitória em vitória, de batalha em batalha. Ele não nega bem algum aos que andam retamente. Fala para ele. Mas cabe a você recobrar o seu ânimo no Senhor e lutar. Fala para ele, recobra o ânimo e lute.
Não por você, por Deus. Mas luta por você. Luta por mim. Luta por sua comunidade. Lute por sua nação. Lute por sua igreja. Prevaleça no Senhor. Um dos momentos mais críticos do povo de Deus, irmãos, deserto. Nação saindo do Egito. Nação chega aqui, olha para frente, tem mar. Olha para um lado, tem montanhas. Olha para o outro, o exército de Israel está, do Egito, de Faraó, está chegando. O povo entra em confusão. Sabe a direção de Deus para a nação? Diga ao povo que marche. É noite de marcharmos. Se Ele mandar, iremos, independente das circunstâncias. Eu não estou bem, é problema seu. Eu estou passando por crise, é problema seu. Se Deus te chamar, você levanta. Se Ele está te capacitando, você vai para fazer aquilo que Ele te ungiu para ser feito. Ninguém faz no seu lugar aquilo que cabe a você fazer. Então lute. Eu não estou bem, problema seu. Sou fraco, é problema seu também. Se Deus falar levanta e anda, você levanta e anda. Estou muito preocupado porque estou cheio de atividades. Problema seu, põe em ordem na sua agenda. Não deixe de fazer aquilo que Deus está te mandando, porque senão, se você não levanta, se você não marcha, o inimigo ele te alcança e ele te derrota. E concluindo, eu não quero prolongar muito, se já prolonguei, não é? Não desanime, Deus é contigo. Quando todos sucumbirem, você estará de pé. Quando todos perderem as forças, você continuará perseguindo o que é seu por direito. Quando todos te acusarem, Deus é quem te justifica. Não queira justificar-se gratuitamente. Olha, eu estou falando para você porque, olha, mais uma vez, não quero justificativa humana. Isto é para Deus. Deus te justifica. E se Ele te justifica, você não precisa se justificar ou se auto-justificar. A justiça já é dele. Vença por você. Vença por mim. Vença por nós. No nome de Jesus.